o nosso bom e conhecido aviso do Zoom já, né? Todo mundo reconhece. Os nossos talks têm sido no formato de reunião, mas a gente sempre solicita que as perguntas e participação ocorram via chat. A gente repassa através da mediadora para as participantes as perguntas e sempre encoraja todos para que participem por ali. Vai ser sempre, isso torna a interação bem bacana, bem dinâmica. E para começar, então, como a gente estava falando, esse talk que é o nosso último talk online aí desse ano, a gente teve vários muito bacanas, a gente achou que a temática do lifelong learning cabia muito bem aqui. Nós estamos num momento super especial nesse sentido e é um assunto muito importante para a nossa vida, né? Então, eu vou só falando um pouquinho ainda do movimento. Para quem não conhece, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil está no Brasil há mais ou menos 8 anos. Nesses 8 anos, com várias gestões, e nessa última em especial, a gestão do Dario Neto, a gente teve um processo de expansão bem importante, bem grande, em que se fortaleceu muito o movimento a partir das filiais, como é o nosso caso aqui em Curitiba. A gente está atuando desde fevereiro, março desse ano, com o intuito de disseminar esse conceito do capitalismo consciente, que a gente entende ser muito importante para a transformação do nosso modelo econômico para um modelo mais justo, mais regenerativo e mais equânime aí para toda a nossa sociedade. A gente está procurando fazer um trabalho bem forte nessa parte de eventos, de talks. Também criamos uma comunidade local, que a gente vai depois, no final do nosso talk aqui, colocar um link para quem quiser fazer parte, acessar através de um formulário do Google. E também, para quem ainda não é, fica o convite para se tornar embaixador do movimento a partir do site do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que tem feito movimentos incríveis desde sempre para disseminar esse conceito aí de forma muito educacional, muito interessante e muito abrangente para um público aí que busca essa expansão de nível de consciência através de temáticas bem diversificadas e que tem se tornado cada dia mais relevantes aí para o nosso universo aí de ação que é tão urgente, né? Então, eu sou Simone, só para finalizar, sou Simone Venâncio, eu sou líder da filial aqui de Curitiba e nesse momento passo a bola, o bastão, para a Wander Lúcia Silva, que vai se apresentar e que vai mediar o nosso talk hoje também. Bom talk para vocês e vamos embora. Obrigada, Simone. Bom, boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nesse momento, principalmente que estamos aqui com a Mari e com a Sandra para dialogar um pouquinho sobre esse aprendizado contínuo, né? E principalmente aí os desafios de aprender agora e de aprender para o futuro. Então, eu sou Wander Lúcia, mas vocês podem me chamar de Wander. Eu já atuo aí há mais de 25 anos com projetos e causas sociais, com negócios sustentáveis e com negócios de impacto. Então, eu vou pedir para a Mari e para a Sandra se apresentarem aqui para a gente, né, para todo mundo conhecer um pouquinho aí da trajetória de vocês, e aí eu já começo aí o nosso diálogo, o nosso bate-papo sobre o tema de hoje. Sandra, por favor. Então, tá bom. Meu nome é Sandra, sou arquiteta. Por que eu estou aqui? Eu tenho uma carreira de 45 anos, começando aos 16, tá? Em estágio, então comecei cedo. Senão pensam que depois de sair da faculdade, aí fica difícil. Mas comecei muito cedo estágio e quando eu somei tudo, eu falei, uau, deixa eu entender, né? Me pediram para fazer uma palestra sobre as minhas experiências mesmo de carreira, e aí eu parei para olhar, né? Fiz um levantamento, a grosso modo separei em prazos de 15 anos, então tem o primeiro período de 15 anos de interiores, o segundo de saúde, o terceiro de sustentabilidade, e agora eu estou pivotando mais uma vez a carreira, e então eu quero falar sobre essas experiências e por que
o que ocasionou essas viradas e por que desde os 50 anos as pessoas acham que eu estou me aposentando, que eu estou diminuindo a velocidade. Então é bem interessante, né? Eu acredito que a gente tem muito tempo de carreira ainda e nada mais é como antes, então vou falar um pouquinho disso e pronto. Bem, então, um bom finalzinho de tarde, início de noite para todos nós. Eu quero agradecer o convite, né, para estar aqui com a Sandra e com a Wanda, né, dialogando sobre esse tema, né, que, como já foi comentado, é bem relevante para esse nosso momento e daqui para frente também. E dizer que é uma honra, né, fazer parte desse movimento do capitalismo consciente, que é algo que eu considero, né, muito, muito importante. E a gente tem alguns papéis na vida, e esses papéis, eles falam, né, sobre quem nós somos e trazem um pouquinho, né, também do nosso lugar de fala, né, e dão um contexto aí para a narrativa que a gente traz. Então, eu gosto sempre de começar pelo fato de que eu sou mãe, né, que eu sou esposa, porque esses são aspectos que interferiram muito, né, no meu processo também de aprendizagem ao longo da vida. Eu acho que me humanizaram muito nesse sentido. E também, com relação à minha formação inicial é em administração. E eu tive várias experiências com os negócios tradicionais, que foram muito ricas, mas eu não consegui me encontrar nessa lógica. E chegou um ponto que eu até achava que eu tinha escolhido a carreira errada, né, a profissão errada, mas em um determinado ponto eu descobri que existia um empreendedorismo social e também passei a trabalhar com educação. E aí, trazendo, né, esse ponto de humanização de pessoas, de cuidado com o mundo, eu fui me encontrando, né? Então, como gestora de pessoas, de projetos socioambientais, e então como educadora de adultos na universidade. Então, eu sempre trabalhei muito com esse foco de desenvolvimento humano, uma área que eu busquei sempre aprender para mim e sobre mim, né? E também para me auxiliar nos processos educativos, né? Nessa visão de educação mais integral. Então, eu trabalho hoje também com jovens, né, buscando levar para eles esse olhar, né, dentro do mundo dos negócios, né, da academia, para um olhar assim, mais consciente, né, de um capitalismo mais consciente, ou seja, né, mais humanizado, mais socioambientalmente correto, né? E aí eu acabei juntando desenvolvimento humano, educação, empreendedorismo social e cofundei duas instituições sociais que atuam na área da educação transformadora. Uma com foco em criança e adolescente em situação de vulnerabilidade e a outra, que é a Conversidade em Terceiro, que foca com a aprendizagem de adultos no agora e no futuro, que até é uma, né, das relações que me trazem aqui para a gente conversar sobre aprendizagem ao longo da vida. Então, isso é só um pouquinho para vocês saberem mais ou menos com quem que vocês estão dialogando, né? E de onde partem alguns dos meus pontos de vista, que humildemente é a vista de um único ponto, né? E que a gente está aqui, então, para dialogar, né? E diálogos como esse a gente vai abrindo e ampliando, né, essa visão do nosso ponto. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Mari e Sandra. Nossa, a apresentação de vocês deixou com mais vontade da gente dialogar sobre o tema. Você sabe que quando a Sandra começou a fazer a apresentação dela, ela trouxe um elemento bem bacana, que daí eu já vou colocar na nossa primeira questão para refletir, que é o quanto os tempos estão mudando, né? A gente está num momento onde tudo muda e tudo muda muito rápido. E o quanto nós estamos preparados para todas essas mudanças, né? Por exemplo, nós temos percebido a importância da variedade de competências para a gente estar no mundo de hoje. Que talvez aquele modelo tradicional, né, como a própria Mari comentou, talvez aquele modelo não sirva mais para os tempos de hoje. Nós temos aí uma nova realidade, precisamos ampliar esse nosso olhar, esse nosso conhecimento. E aí a questão que eu queria trazer para vocês refletirem, a gente começar o nosso diálogo, quais são os desafios
que a gente tem para aprender no mundo em que estamos vivendo agora, que é um mundo diferente de 10 anos atrás, né? E pelo mundo que está por vir, ou seja, ele já está diferente do que era, mas nós temos um mundo que virá e que provavelmente será mais diferente ainda da situação que temos hoje. Então, quais são os grandes desafios de aprender nesse mundo? Mari, você primeiro, por favor. Então, eu acho que quando a gente olha, às vezes, para o desafio, parece que a gente está sendo meio pessimista, né? Mas eu acho que o desafio, ele também tem a intenção, né, de fazer a gente reconhecê-lo e de a gente acolher ele como um dado. E a gente só consegue lidar a partir do momento que a gente reconhece. E aí, eu percebo nesse sentido 2 focos, né, de atenção. Um que eu considero que é externo, né, que seriam desafios externos a nós, e outros desafios de ordem interna, e que eles andam juntos misturados, né? Então, um dos desafios até a Wander já trouxe para nós, né, a questão da aceleração do mundo, né, esse tempo curto para muita coisa. Em termos de aprendizagem, a gente também tem um excesso de informação à nossa disposição, o que acaba gerando também muita distração. A gente tem um conhecimento que ele é rapidamente substituível, então ele tem uma obsolescência, né, rápida, e ele leva, então, a uma pressão, né? Isso acaba levando a uma pressão tanto no mundo do trabalho quanto na vida pessoal, né? E aí a gente sente essa necessidade de aprendizagem, né, ao longo da vida, tanto por parte das pessoas como por parte das organizações, e que ambos, né, não sabem ainda muito bem lidar com essa variável, né, de desenvolvimento ao longo da vida, tanto em termos de desenvolvimento das pessoas, como, né, dessa necessidade de criar uma cultura constante, né, de aprendizagem nas organizações. E o constante eu até acho que não é o problema, né? Eu acho que a grande questão aí é a velocidade, né, com que acontece isso. E aí algumas pessoas também entendem os desafios tecnológicos, como esses avanços, né, que a tecnologia proporciona, como uma certa ameaça. Inclusive na questão, né, de toda essa tecnologia, a própria inteligência artificial, e tomando os nossos postos, algumas das nossas atribuições humanas. Né? Mas eu ainda acho que a gente tem a tecnologia, né, pode ter a tecnologia como um importante aliado, inclusive no nosso processo de aprendizagem ao longo da vida, né? E esse aprendizado, ele acaba extrapolando a questão do trabalho. Então, há um olhar, assim, né, muito forte para olhar o aprendizado por conta do trabalho. Mas eu gosto de ampliar esse olhar, porque a gente também tem uma vida pessoal, a gente tem uma vida coletiva e a gente tem uma vida cidadã. E o aprendizado ao longo da vida, ele perpassa também, do meu ponto de vista, essas outras dimensões também, né? E eu falei para vocês que tem né, que eu percebo também desafios internos, tá? E esses desafios internos, a gente, eu vejo ele assim com a necessidade de a gente desenvolver uma nova mentalidade, né? Tanto no nível pessoal quanto nas organizações também. E todas essas questões externas, né, essas variáveis do mundo externo, elas acabam gerando um grau de ansiedade, né, pela aceleração, né, das condições do mundo atual. E também, nesse contexto, a gente acaba tendo que assumir muito da responsabilidade da nossa autoaprendizagem. E também aprender a fazer isso com intencionalidade, né, sem deixar isso assim tão solto. E daí, além de ter, né, essa abertura, né, esse desafio interno de estar aberto a aprender coisas novas, em muitos casos a gente também precisa passar por desaprender constantemente, né? Então, desapegar daquilo que a gente sabe, né, não se fixar, e sair da nossa zona de conforto. E uma outra coisa que eu, né, considero que é algo que a gente precisa trabalhar internamente é lidar com o paradoxo, né?
se a gente tem uma aprendizagem intencional, a gente acaba criando um horizonte, né? Como nas palavras do meu amigo Alex Bretas, que trabalha, né, a aprendizagem autodirigida, ele usa essa expressão, né? Horizontes de aprendizagem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que criar um horizonte de aprendizagem com foco, a gente também tem, né, num mundo que exige criatividade, ter um repertório amplo, né, para além de uma área, para a gente conseguir dialogar de uma forma mais transdisciplinar. E aí, nesse processo de aprendizagem intencional, que é um ponto da aprendizagem ao longo da vida, a gente precisa aprender a criar disciplina para ser um aprendiz, né, intencional e trazer isso como um hábito para a nossa vida. Além, né, da motivação interna, desse como a gente vai dar sentido àquilo que a gente vai buscar aprender, né, como a gente vai manter a curiosidade acesa, né, para esse processo. E a gente poderia seguir listando, assim, um monte de outras coisas, e até cada um desses tópicos aqui, se a gente fosse entrar, dava um mundo, né, tem um mundo por trás deles. Mas daí, só para fechar esse ponto, eu acho que a gente também tem que olhar por outro lado, que assim, a gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento, né? Um acesso mais amplo, mais democrático, e também a um custo mais baixo ou muito baixo, ou até às vezes sem custo, né? Em especial após a pandemia, né? Isso a gente percebe que se intensificou muito, principalmente no que se refere à aprendizagem de adulto. E a gente também começou a acessar diferentes formas de aprender, né? Ferramentas para isso, essa flexibilização de formas, porque antes a gente tinha tudo muito atrelado à escola, né? E esse universo, o ambiente da educação formal, né? E esse universo, ele acabou, né, se ampliando muito nos últimos tempos. Eu acho que isso é algo positivo também. É interessante, né? Você citou ali a questão do hábito, e uma dos insights que eu tive é lembrar assim, a importância dos pais nesse processo, porque não adianta se dizer para o adulto, olha, seja ágil, estude, né? Se você não tem isso no seio familiar, como costume de ler, por exemplo, é muito difícil, é mais difícil para um adulto mudar, desconstruir a sua forma de pensar, de estudar, de aprender, né? Então, graças a Deus, eu tive um pai que tinha o hábito da leitura domingo de manhã de uma forma prazerosa e me levou para esse caminho também. Domingo de manhã era a nossa hora de ler, eu a Folhinha, isso falando de 8 anos de idade, né? Então, eu acho que aquela questão que vem de dentro, né? Aquele prazer de aprender é fundamental aí para esse processo, né? Mas falando de agora adultos, né, que temos pela frente de desafios, eu acho que é a fluidez, não só a rapidez que as coisas estão acontecendo, mas que elas devem ser de uma forma fluida. Então, quando se pensa nos empregos formais, né, eu tenho que ter emprego, tá? Mas por que eu tenho que ter emprego? Isso aconteceu recentemente comigo. Eu saí da minha empresa final do ano passado e passei esse ano meio sabático, assim, meio que aprendendo muitas coisas do segundo semestre, vários cursos eu fiz para entender para onde que eu queria ir. E as pessoas me perguntavam, tá, mas você está procurando emprego aonde? Eu falei, quem disse que eu preciso encontrar emprego? Preciso encontrar emprego. Porque eu já vim, apesar da minha geração ainda ser formal, eu passei a maior parte do tempo como autônoma, como dona do meu escritório e várias questões assim, com interiores. Então, eu me acostumei com essa fluidez. As crises que aconteciam, todas elas eu tinha que me reinventar. Eu não tinha um emprego que me dava aquele salário no final do mês. Eu tinha que sempre pensar onde é que eu vou estar daqui a 4 meses, daqui a 3 meses. Então, isso te força, te arrasta, né, para ter uma visão
ok, o que eu preciso estudar agora, onde eu tenho um oceano azul. Aí tem várias coisas que eu vou tratar um pouquinho mais para frente na próxima pergunta, mas eu acho que a fluidez e também as novas tecnologias, né? Quando você fala hoje em tem que dar um passo gigante muito rápido. Então, principalmente para quem está no meio de carreira, 30, 40, 50 anos, tem que aprender muito rápido, tem que entender a inteligência artificial, como que impacta no que ela sabe, e como ela pode tirar proveito, e o que ela tem que aprender para dar conta, para melhorar, né? Usar como meio. Então, assim, é um momento muito complicado. Se fala em metaverso, então, e eu gosto desses assuntos, né? O meu desenho favorito quando eu era pequena era o Jetsons. Então, vocês imaginam o gás que eu já tinha de ver ali os drones, o home office, o George em casa, assim, tudo já estava acontecendo. Eu dizia para o meu pai, ai, pai, quando é que vai acontecer isso? Ih, minha filha, vai demorar muito. Bom, afinal, a gente está vendo bastante coisa aí. Mas, então, eu já era levada pela tecnologia, né? A tecnologia puxava o gancho lá em casa. Então, isso também é um fator que me facilita, é um facilitador para mim. Então, eu sei que não é tudo igual, as pessoas são diferentes, vêm de origem diferentes, mas a fluidez deve acontecer, então você deve olhar e tal, o que eu preciso fazer não é a mesma coisa que meu pai faria, então tem que ter essa agilidade de tomada de posição e coragem, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, porque é o que tem. Muito bom, Sandra. Você sabe que eu vou aproveitar aqui, vou pegar um termo que a Mari comentou, que eu adorei, Mari, que é a curiosidade acesa, né? E essa curiosidade aí acesa. E aí a gente ouve falar muito, né, da educação ser uma educação transformadora para formar investigadores, né? Sair daquele modelo de acumular as informações e ir para uma linha de formar investigadores, né? Pessoas curiosas, enfim. E aí eu adorei também, Sandra, que você trouxe um elemento importante de repensar o modelo formal e tradicional, né? E o quanto a gente precisa ser curioso para conseguir fazer esse processo, né? Quanto a gente precisa aí refletir a nossa caminhada, a nossa história, para entender o que faz sentido para a gente. E aí eu já quero aproveitar e fazer a próxima pergunta para você, Sandra. Se você puder partilhar um pouquinho com a gente, como é que foi essa sua caminhada e como que você descobriu, o que você descobriu durante esse seu processo para você se entender hoje como a profissional, a pessoa que está atuando da forma como você está atuando hoje, imaginando que não é algo fixo, né? Que mesmo você já tendo chegado aonde você chegou, você provavelmente tem planos de manter aí a sua curiosidade sempre acesa. Opa! E como? Você sabe que quando eu estava nesse ano aí repensando e olhando para trás, eu tinha pensado, ok, eu acho que eu vou planejar mais uns 10 anos aí de carreira, que daria uns 70 anos. Aí vou numa reunião que tinha um colega meu que é um inventor, que trabalha com biometano e criou uma unidade móvel de biometano. E nós, na reunião, conversando, ali ele solta que ele tinha 75 anos, ele falante, disposto, e falando mais de 5 anos, falou, opa, peraí, deixa eu revisar o meu prazo aqui, né? 75 ainda dá para fazer bastante coisa. Então, é bem isso, né? Então, se eu for olhar para trás e as motivações que me levaram ao aprendizado, que é o que a gente precisa, que a gente está colocando aqui, eu diria que teve três motores, vamos dizer, para o aprendizado. Um era em relação ao meio, quer dizer, o que me leva de instrumento, de ferramenta que eu preciso aprender, né? A aprendizagem por pressão, oportunidade. Então, quando você está passando o cavalo, que se fala, né, o cavalo arreado, e você tem que pular e seguir, então tem que seguir o fluxo, e também como estratégia de carreira. Então, é aquela decisão que você toma, olha, eu vou aprender essa determinada competência porque eu quero pivotar minha carreira ou quero aproveitar um oceano azul que eu estou enxergando, né? Quando eu falo em meios, então é bem legal, porque minha mãe teve um papel fundamental aí.
lá pelos 13 anos, ela disse assim, viu as 3 adolescentes em casa sem fazer nada e viu um anúncio de datilografia, olha, vejam bem, datilografia. E aí inscreveu as três moças, né? Eu com 13, minhas irmãs mais velhas. E aí foi um bafafá, eu não vou fazer. Eu falei, bom, eu fiquei curiosa, eu sempre fui curiosa mesmo. Aí meu pai pergunta, tá, mas as meninas não vão ser secretárias. Aí ela disse, minha mãe, não, mas não precisa ser secretária, todo mundo vai ter que aprender a datilografar. Minha mãe tinha um 2º grau e ela não passou por tudo isso, e ela tinha uma visão de mercado incrível, né? Então, eu fiz a tal da datilografia, o que me valeu trabalhar na faculdade muito mais rápido, digitar, enfim, me deu ali até condições de ganho quando eu ganhei meu filho, tinha recém-formado, e não tinha emprego, porque a gente já estava numa crise sem emprego, e eu passei um ano que eu queria cuidar do meu filho durante um ano, mas aí fazer digitação de teses de economia, enfim, que era do meu ex-marido, ainda aprendi, né, por me dedicar ali ao processo de datilografar, mas claro, lendo o que eu estava escrevendo. Então, assim, para entender que as coisas vêm do nada e você tem que aproveitar e dizer, ok, isso todo mundo, né? A história do todo mundo, ele é muito válido. Então, assim, se a gente for... Eu aprendi AutoCAD, tinha que aprender AutoCAD, eu tinha que gastar com isso. E não só investir tempo. Então, quando a gente fala... a Mari fala da facilidade que se tem hoje para fazer qualquer curso, eu saía de Santos, nessa época eu estava morando em Santos, pegava um ônibus para a rodoviária, pegava Santos-São Paulo, descia no metrô, pegava o metrô e parava na Paulista e fazia curso na Autodesk, porque eu queria fazer o melhor curso de AutoCAD, né? Então, eu acho que isso é importante, que hoje está muito mais fácil, mas que requer esforço, não é da noite para o dia. Então, hoje, o que a gente tem que aprender? IoT, inteligência artificial, metaverso, como isso vai modificar todas as áreas de trabalho, né? E aí, falando em pressão e oportunidade, eu falo que, e aí é legal para quem está começando carreira, quem está fazendo estágio, não, tem que parar de pensar, eu estou produzindo para o meu chefe, né? Quando você para pensar que você pode produzir melhor e o que você tem que fazer para melhorar a sua produtividade, é um ganho que é seu, né? Então, também nessa fase de estágio, eu pude aproveitar isso. E durante a minha fase de arquitetura hospitalar, eu tinha uma obra enorme que eu tinha que gerenciar e entendia muito pouco. Eu tinha pouco menos de 30 anos, uns 28, e consegui uma apostila da Fundação Getúlio Vargas, que era de gerenciamento. A obra era de 2.000 metros quadrados, 4 construtoras, 3 meses, era assim, algo parecia impossível de realizar. E nessa apostila eu achei o gráfico gigante. E eu comecei, para quem não sabe, você vai colocando ali as etapas de qualquer processo, na verdade, né? Com seus prazos, né? Um cronograma de atividades. E eu fiz de trás para frente para saber quando que eu tinha que começar cada atividade para que eu conseguisse chegar e ser inaugurada no dia, que era a minha obrigação. Resumo da ópera foi que me salvou. O que eu quero dizer é isso, você tem que pegar a oportunidade. A arquitetura da sustentabilidade foi a mesma coisa, eu estava no meu escritório, na época como arquiteta, e chegou o incorporador e falou que o projeto dele, ele gostaria de fazer certificação ambiental LEED, já estava acontecendo em São Paulo. E eu falei, eu topo, eu acho que é importante. E ali fiz um curso, me aprofundei e me gerou mais 15 anos, tanto daí como consultora, pouco como arquiteta, muito como consultora. Então, é aquela vontade também, aquela curiosidade que vocês falaram, né? E, por fim, da estratégia de carreira, para mim ficou muito claro, a arquitetura da saúde aconteceu isso, mercado péssimo na época, e eu tinha feito um trabalho na faculdade de hospital, e eu tinha amado fazer, ganhei a melhor nota, eu sentia que era algo
que me brilhava os olhos, vamos dizer assim, em termos de projeto. Eu nunca me interessei por casa. E aí, quando apareceu um curso da vigilância sanitária, que era uma dificuldade para fazer no hospital por causa das exigências normativas, eu disse, puxa, tá aí, vou fazer esse curso porque é um diferencial para mim. E foram 15 anos atuando como arquiteta e como consultora da saúde, época que eu ganhei muito bem, quando havia crise, mas a minha especificidade de conteúdo, vamos dizer assim, me livrava da disputa dos menores preços, vamos dizer assim, né? Foi uma fase muito boa. Então, eu foquei e vi que era um oceano azul. Mas o quê? Estava baseada num sentimento meu, de gostar daquela matéria. Então, isso é importante também. Então, quando definir, e é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, a motivação para você ter um aprendizado a mais e pivotar na carreira, ou questionar a sua carreira, ela tem que vir de dentro, ela tem que vir aquele gostar, né? Eu acho que mais que eu poderia dizer. Sim, aí nessa minha visão desses meus mais 15 anos, eu disse, puxa, como é que eu trago tudo isso? Eu sabia que eu tinha ali duas expertises e fazia todo sentido para a arquitetura, né? Que metade é exatas e metade é humanas, que tem tudo a ver com o capitalismo consciente, que é como a gente faz negócios com eficiência, mas também voltado para as pessoas. Então, a arquitetura da saúde me deu essa possibilidade de... O hospital ele já era convencionado que o projeto tinha que ser para o usuário. Então, desde aquela época, o foco era o usuário, coisa que agora se estende por todas as áreas. Na área de saúde, isso será comum, né? A edificação tem que fazer bem para as pessoas, né? Então, quando se discute saúde e bem-estar nas edificações, é um pouco por aí. Então, trabalho decente, a gente entra em ODS. Quando eu olho os ODS, assim, eu consigo identificar quais os ODS que eu aprendi nos 15 anos de saúde, os ODS que eu trabalhei nos próximos 15 anos, né? Então, é muito interessante olhar sobre esse aspecto também. Então, é o que me move hoje, compartilhar esse conhecimento e agora já para conselhos, né? Porque eu sinto que eu gosto, o meu ambiente é de negócios, e eu acho ali que eu posso engajar tanto o field da construção civil para atuar, para engajar, para inspirar, para atender as metas globais, para atender os ODS, atender as boas práticas ESG, né? Mas então é uma síntese, é interessante porque não é uma pivotagem de carreira, é uma síntese do que eu aprendi e como que eu vejo agora a sinergia entre essas coisas, né? Então é um processo bem legal. Então, essas três formas aí que me impulsionaram para aprender cada vez mais. E aí, nesse ano, puxa, como é que eu posso falar sobre isso, né? Poxa, me convidaram o ano passado para fazer um podcast em agosto do ano passado, e eu amei. E aí eu disse, puxa, vou aprender a fazer isso, né? Então, entrei na internet, recebi uma comunicação do Spotify até, falando sobre uma ferramenta, né, o Soundtrap, para fazer podcast. Cara, comecei a brincar ali, entrei nos vídeos da web, que também é fácil, né? O YouTube explica como fazer tudo, e fiz uma primeira gravação e mandei para o meu filho para ele ver o que ele achava. Ele levou o maior susto. Mas é isso aí, é aprender sempre, e aí, de novo, aprender um meio para poder eu passar minha mensagem, né, de engajamento, que é o meu propósito, que tem a ver com negócio consciente, que tem a ver com capitalismo consciente, e a minha responsabilidade como profissional, né? Falei demais. Não, Sandra, falou muito bem. Nossa, você trouxe elementos fantásticos. Aqui eu anotei algumas palavras, né? Curiosidade, oportunidade, necessidade, sonhos, dedicação. Gostei muito que você usou a palavra brincar, né? O brincar é uma forma prazerosa de experimentar e de aprender, fantástico. E aí eu quero aproveitar e já fazer uma perguntinha ali para a Mari, que é o que nós precisamos desenvolver para seguir por esse caminho?
Então, eu acho que a gente tem que ter, né, um cuidado para não entrar em receita de bolo, né? Porque o que vale para alguns pode não valer para outros. Mas eu arrisco levar, né, olhando, né, para o cenário que nós temos, né, dos desafios que eu coloquei anteriormente, e algo que me ajudou muito, né, que fez uma virada de chave para eu pensar a aprendizagem, né, essa aprendizagem, como lidar com a aprendizagem daqui, né, para a frente, é um conceito que eu trago, alguns conceitos, na verdade, que a gente traz, que eu trago do meu aprendizado com Teoria U, né? A Teoria U, ela é uma tecnologia social que foi desenvolvida por um conjunto de pesquisadores e consultores, né, na área organizacional, e foi especialmente protagonizado por um pesquisador que chama Otto Scharmer, que ele está vinculado ao MIT, ao Instituto Presensen, além de outras organizações. E essa tecnologia social, ela foi desenvolvida para trabalhar com processos de mudanças sociais complexas. E ela tem uma premissa, uma das premissas dela, e que eu me valho muito disso, é que a qualidade de uma intervenção, ela vai depender da qualidade interior de quem intervém. Para mim, isso faz muito sentido. Porque né, o capitalismo consciente, ele está falando de consciência, né, e ele está falando também de níveis de consciência. Então, esse aprender a aprender, ou aprender ao longo da vida, eu acho que a gente também tem que revisitar ele para além, né, do intelecto. E aí, quando a gente vai para além do intelecto, a gente, e olhando, né, para essa qualidade interior, a gente vai ver a necessidade de potencializar cada vez mais o nosso lado humano, né, para a gente conseguir se autorregular diante de tanto desafio, fortalecer, né, nos fortalecer internamente. E, então, assim, é uma necessidade, né? À medida que vai avançando, né, o desafio vai avançando essa necessidade. Só que a gente traz, né, o que eu chamo de culto ao cabeção. Então, essa valorização muito grande da aprendizagem em termos de intelecto, né, do domínio de aspectos técnicos. Então, a aprendizagem ela acabou ficando, principalmente, né, pela educação como ela foi dada, nesse nível de consciência, né, do intelecto, do pensar, né, do conhecimento em si. Mas eu acho que o que a gente teria que despertar, ou tem que despertar, é que só o intelecto sozinho ele não vai mais dar conta. Porque ele dava conta quando algo, né, quando o sistema, né, quando o cenário ele era mais estável. E nós estamos num mundo à beira do caos, né, super complexo, incerto. E a gente até agora ficou criando método, ferramenta para, né, conseguir controlar. Eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Eu acho que não é uma coisa ou outra, mas é uma coisa e outra. Então, acho que isso ainda é válido. Mas o mundo, como ele está altamente complexo, né, o controle de tudo é muito desafiador. Então, o que a Sandra colocou, existe fluxo, né? Existem fluxos. E a gente precisa aprender a perceber fluxos, né? E treinar uma outra musculatura, que é essa musculatura interna, né? Que aí tem outras dimensões, outros níveis de consciência, né? Como o sentir, por exemplo. Então, a essência do humano tem a ver com sentir, com sentimento, com a emoção, né? Que é um nível, né, mais profundo também de aprendizagem. E aí, quando, né, dentro da teoria U, então se traz essa coisa do pensar, né, que tem a ver com o intelecto, com a observação, etc., mas tem esse olhar para a dimensão do sentir, que é uma dimensão que vai nos levar para um nível de conexão com o fluxo, né, e que vai nos permitir nos trabalharmos para a gente ter essa vontade, né, essa coragem, esse impulso para agir, né? Então, essa trimebração, pensar, sentir para conseguir, né, desenvolver a vontade para agir. Então, isso é concatenado, né, integrado, para a gente aprender a aprender, né, com uma visão mais ampla, mais saudável e mais antenada com o que está acontecendo no mundo. Tá? Então, o Otto Scharmer, ele traz também, com base nisso, o que ele chama de aprendizagem profunda.
Então, essa aprendizagem profunda que vai trabalhar essas dimensões, né, níveis mais profundos de consciência, mas algo que eu acho muito legal, que ele diz assim, ó, ok, a gente tem a tendência de aprender com o passado, só que na aceleração que a gente vem, né, conquistando aí, né, ou tendo que lidar, a gente tem que aprender com o futuro. Isso é intrigante, né? Para mim, a primeira vez que eu vi isso foi intrigante, né? Então, assim, eu não posso só fazer download do passado, porque não que isso não sirva como referência, mas, assim, quando a gente vai trabalhar, né, criar, inovar, a gente tem que ter uma perspectiva de outros referenciais, né? Então, ele traz muito essa coisa de aprender com o futuro que quer emergir, a partir de a gente conseguir se conectar com o fluxo do que está acontecendo, né? Então, e isso tem a ver comigo, né? Com esse fluxo de observar a minha mente, né? Esse meu coração aberto, a minha vontade, mas também né, como algo que é orgânico, né? Porque a vida é orgânica e não algo como mecânico nessa visão de controle, então tem uma mentalidade diferente aí, e que a gente possa, então, também captar o futuro que está querendo emergir, que está vindo, está aberto para isso, né? Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar agora, com um mundo complexo, uma outra perspectiva de aprendizagem, que é essa aprendizagem profunda, né? Que vai trabalhar essa minha qualidade interior, a questão de um fluxo, dessa integração do pensar, do sentir e do agir, de não olhar só para o passado, mas olhar para o futuro, né? E aí, para potencializar esse humano, eu tenho trabalhado, e a gente, como a equipe, está escrevendo um livro, está terminando, na verdade já terminou, né? Estamos lá nos detalhes finais para lançamento, que é o conceito de inteligência genuinamente humana, que é diferente da inteligência emocional. A inteligência emocional está dentro dela. Então, como a Sandra trouxe, né, essa nossa necessidade de olhar para outras competências. Então, a gente tem essa questão interna, né, mas a gente não pode ficar olhando para a aprendizagem também só a partir de uma perspectiva mais hedônica, né, para o meu prazer, né, ou para as minhas necessidades individuais, mas a gente ampliar essa visão de uma forma mais sistêmica, né, com foco, né, numa consciência sistêmica de que a gente está integrado com tudo e com todos. Então, a gente também tem que se responsabilizar, e é isso, né, que o capitalismo consciente também nos convida, a se responsabilizar pelo social, pelo ambiental, pelo coletivo também, tá? E aí, dentro dessa concepção de inteligência genuinamente humana, a gente vai olhar para um conjunto de competências, né, que são competências que envolvem, como eu já falei, a questão socioemocional, mas elas precisam ir além. Então, se vocês pudessem me colocar como host bem rapidinho, só para eu compartilhar uma imagem, quero mostrar só uma imagem, que eu acho que poderia ajudar agora. Acho que deu certo. Peraí. Aqui. Então, eu trouxe só essa imagem para mostrar para vocês, que é a imagem, então, daquilo que a gente está entendendo. Ele não está querendo ampliar. Ampliou para vocês? Sim. Então, a gente está trabalhando com essa abordagem de inteligência genuinamente humana, então, olhando para a aprendizagem a partir não só do indivíduo, tá? Mas também, né, como eu já falei, do coletivo e das relações. E aí a gente traz para uma aprendizagem profunda, né, e para uma aprendizagem mais ampla ao longo da vida, a perspectiva contemplativa, né? Então, aqui a ciência contemplativa, ela nos ajuda a entrar em outros níveis de consciência. A aprendizagem intencional, né? A Unesco está colocando a aprendizagem intencional ou aprender a aprender como uma super competência para a gente lidar, né, com o excesso de informação e a informação, conhecimento obsoleto. A gente tem um aspecto na nossa vida que é o digital agora, né? Que é a tecnologia digital, e isso entrou na nossa vida. E agora nós somos infovídeos, né? Indivíduos
ou cidadãos permeados, né, pela tecnologia, e isso interfere a nossa natureza humana. Então, a gente tem que olhar, né, também para esse tipo de competência. A criatividade, que já é muito falado, os aspectos de colaboração, olhar, mas também com foco na diversidade, né, na diversidade cultural, nas múltiplas linguagens e narrativas, isso, né, também para ampliar o nosso repertório, para a gente estar aberto à troca, à criação, a socioemocional, que é muito ouvida, em futuros, né? Então, existe agora um conjunto de metodologias e de habilidades para uma competência, né? Que inclusive a Finlândia vem trabalhando curricularmente isso. Então, como a gente lidar com cenários futuros e futuros incertos, né? Que metodologias são essas, né? Que podem nos ajudar nesse sentido a trabalhar com a incerteza, e de design regenerativo. Então, sustentabilidade, ela não é mais suficiente diante do grau de degradação que nós chegamos. Então, como é que a gente desenvolve um pensamento em design de culturas regenerativas, né? Isso perpassa uma mentalidade, né, minha na relação com o mundo, na relação com as pessoas, né, e comigo mesmo. Então, esses são aspectos que eu acho que são importantes, né, dentro dessa aprendizagem profunda e ao longo da vida. Então, ela perpassa questões técnicas, mas ela vem ao encontro de nos auxiliar, né, a trabalhar com os desafios de ordem interna, né, e de questões humanas, que eu acredito que a máquina não vai conseguir substituir facilmente. Então, essa potência, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido, para dar conta. Muito bom. A gente tem 1 hora de tempo e a gente está indo já para os minutos finais. Eu tenho certeza que, nossa, renderia aqui muito tempo aqui de diálogo e de conversa, que a gente só está esquentando, né? A gente só começou a esquentar o tema. Então, eu proponho agora uma última questão para você, Mari, e para você, Sandra, onde vocês já aproveitam os minutos finais aí para fazer suas considerações finais, né? E se quiserem já se despedir aí do grupo. E aí, Mário, eu queria aproveitar e jogar essa questão para você emendar na sua fala final, o que temos que despertar para seguir nessa direção. Então, dentro dessa cultura de aprendizagem contínua, né, ao longo da vida e autodirigida, o Alex Bretas e o Conrado, né, eles trabalham muito com essas temáticas, e inclusive o Alex está conosco nesse projeto de inteligência genuinamente humana, e eu gosto muito de uma coisa que eles trazem, que é a gente olhar além do conteúdo, né? Como eu acesso a aprendizagem além de acessar conteúdos. Então, eles desenvolveram lá uma sigla que chama CEP mais E. Né? Então, ok, conteúdo, né, num processo de aprendizagem, e daí eles focam na aprendizagem autodirigida, né, na aprendizagem intencional, mas eu também preciso olhar para experiências, tá, que são meios que me ajudam também a aprender, pessoas com as quais eu posso aprender, e rede. Né? Então, é uma questão da gente se abrir, né, para além do formal. Né? Então, tem formal, informal, autodirigido, e várias fontes de aprendizagem. E eu acredito muito na comunidade, né? Então, nessa coisa de rede, eu acredito muito na comunidade como um caminho para a gente conseguir lidar com isso, né? Para buscar apoio, né, do coletivo, para nos nutrir, para ajudar a abrir a mente, né? E depois, quando a gente olha para tanto desafio e para tanta competência que a gente tem que desenvolver, eu acho que a gente também tem que ir com cuidado, tá? Para que isso não se torne mais um peso, né? Para que aprender não se torne mais um peso, né? Mas que a gente também olhe, assim, não existe uma receita pronta, né? Mas a gente tem, assim, que olhar também para o contexto onde a gente está inserido, né? Quais são as demandas dele, quais são as minhas especificidades, né? Qual é o meu momento de vida. E eu acho que respeitar isso sem se violentar, sabe?
A gente tem que seguir aprendendo sim, né? Mas com autocompaixão, sem perder a força de vontade, né? Mas com cuidado, com autorrespeito. E eu olho como para esse espectro mais amplo, assim, de que a aprendizagem, em termos, né, dessas competências, inclusivamente, em especial essas, né, humanas, como a gente olha para as virtudes, né? Então, aquele ideal admirável que a gente deseja alcançar, que está no horizonte, né? Mas que é um processo. Ele vai acontecer com o tempo e eu olhando, né, essas especificidades, meu contexto, esses pontos que eu acabei de citar. Para a gente não entrar e não cair na armadilha do culto à excelência, né? Então, o mundo exige tanto da gente e às vezes a gente cai, né, no conto do culto à excelência e acaba, né, entrando aí em crise. E eu acho que ter consciência, então, que em determinados momentos a gente não vai dar conta, né? E que tá tudo bem. E que talvez eu não consiga olhar para o coletivo, né? Em alguns pontos da minha vida, em alguns momentos. Mas isso está no meu horizonte, né? Mas respeitando aonde, né, eu tô e aí como eu vou lidar com isso, né? E aí, para fechar essa questão da gente refletir sobre esses outros níveis de consciência que estão na aprendizagem profunda, né? Que a gente vai ter que lidar com a desaprendizagem também, né? Com o desapego, e abrir espaço para o fluxo, né? Para a gente observar os fluxos, e sentir, né? Aprender a sentir os passos, né? E aprender a não lidar só com o controle, né? E isso é uma cultura. É uma cultura que leva um tempo para a gente desconstruir, né, o que a gente tinha e construir isso novo, né? Esse novo a forma de lidar, de agir com o mundo. Então, eu acho que a gente olhar como um processo e não que a gente tem que dar conta disso, né? Tudo junto e agora, né? E aí agradecer mais uma vez muito o convite, é uma alegria estar aqui com vocês partilhando um pouco daquilo que a gente acredita ou que tem feito sentido para nós nas nossas vidas, né, Sandra? Muito obrigada. Sim. Nossa, é um prazer estar aqui conversando com você aí também. E ouvir você, eu estou aqui de espectadora também, mas eu resumiria, e a minha fala tem tudo a ver com o que você falou. Eu resumiria o seguinte, por isso que eu falo em o que te move, né? O que te brilha os olhos, porque quando você busca um aprendizado de algo que você vê valor, que te movimenta, você passa mais fácil pelas dificuldades. E aí, quando você fala de ter autocompaixão, também era a minha fala dizer, olha, se você não tenha vergonha, não tenha medo de parar e dar um passo para trás, para depois dar 2 passos para frente. Então, eu acho que nessas mudanças de carreira e de investir num aprendizado, às vezes você tem que dar um passo para trás. Eu, por exemplo, fui para a casa dos meus pais porque eu queria me organizar. Então, foi a época que eu fiz AutoCAD, que eu gastei com software, e aí valeu tudo a pena, né? Então, assim, tem que ter coragem, desapego, sai do apartamento, volta, mas você tem um princípio que é o que te move. Então, isso dá uma força interna para você seguir adiante, né? E se capacitar naquilo que vai te completar e, se possível, e claro que tem um propósito também de fazer bem para as outras pessoas, né? Para a sociedade. Então, quero agradecer também a oportunidade de falar um pouco aí da carreira e agradeço o Capitalismo Consciente, onde é a minha tribo, onde eu me encontrei nesse ano, que foi uma grata felicidade aí. Eu também chamo todos também para apoiarem o movimento, que é muito importante. Nossa, obrigada, Sandra, obrigada, Mari. Foi um diálogo fantástico. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Eu vi ali no chat várias dicas e vários links que foram partilhados. Obrigada, gente. Eu acho que a gente vai construindo
esse diálogo. E também está ali no chat, né, como se tornar embaixador do capitalismo consciente. Então, se alguém ainda não é embaixador e quiser participar, tem ali o link. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a Simone por ter aí, né, nos ajudado e nos proporcionado aí esse momento de refletir esse tema. E aproveito para me despedir de vocês também, com uma frase que eu gostei muito, que foi colocada por ambas as pessoas, pela Sandra e pela Mari, em momentos diferentes, que é a gente entender isso como um processo, né? Que não é uma coisa mágica, que é um processo e que a gente aí precisa não ficar angustiado com esse momento da virada da chave, mas entender que isso é uma caminhada mesmo e que é individual e que nós temos que encontrar o nosso caminho. Então, obrigada mais uma vez, gente. Obrigada, um abraço. Foi ótimo contar com vocês mais uma vez, nossos agradecimentos. Eu vou botar aqui na tela, só para quem quiser fotografar e ainda não nos segue, esse é o nosso o QR Code da filial do Capitalismo Consciente, para aqueles que quiserem nos acompanhar nas mídias sociais e acompanhar as nossas atualizações. A gente sempre está tentando produzir os melhores conteúdos, temas relevantes e conta muito com esse apoio de todos vocês. Obrigada, gente, por estarem aqui conosco mais uma vez. Obrigada, Mari. Obrigada, Wander. E obrigada, Sandra. E até uma próxima, gente. Eu que agradeço também. Mari, valeu. Adorei. Obrigada, Wander, também. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns. Beijo.